Este é um programa que fala de saúde, passa para os teus amigos e para familiares. Eu sei que é muito mais bonito, engraçado, um mexerico, um mal dizer, mas não é aqui neste canal. Procura então outro. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Ilha das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos abranger, já não é a primeira vez que falamos de câncer, de doenças cardíacas, etc. Mas vamos fazer um apanhado. O que está a acontecer aqui, principalmente na Ilha Terceira, é novamente uma atividade quase como seja vulcânica nos nossos dias de hoje, que é o câncer e as doenças cardíacas, pessoas a morrer fora de tempo, jovens, digamos assim, com 50 e poucos anos, 40 e tal, 60 e tal. E o câncer está muito ativo novamente, principalmente nas mulheres, ainda mais do que nos homens, naquilo que têm tido conhecimento. Há algum motivo, há algum alarme, há uma chamada de atenção para a gente se preparar e prever antes que isso venha a acontecer? O que é que nos está a atacar e porquê? Tem alguma vaga de conhecimento das pessoas que têm vindo ao consultório, que têm falado consigo, daquilo que têm lido, enfim. O que é que se pode fazer com que a gente esteja mais alerta e atentos? É isto que nos está a atacar. Bom, saudações a todos, mais uma vez. A situação é complicada porque está associada a um problema de imunidade. Portanto, é um problema de imunidade que está realmente a ser colocado com um surto maior de doenças consideradas autoimunes e portanto, e também o chamado processo de cancro súbito que tem aparecido de repente em situações e condições absolutamente muito avançadas e de forma anormal, porque normalmente este tipo de doença oncológica teria que passar por fases diversas e não surgir desta forma, assim quase como uma erupção violenta. E agressiva. É agressivo. Aliás, todo o câncer é agressivo. Sim, mas é algo mais é muito espontâneo. mais, tanto assim que isto é considerado, chama-se isto uma crise de câncer turbo. Tem sido designado por cancro turbo. Turbo exatamente pela sua expansão. Isto verificou-se, só se verificou isto, curiosamente, depois de toda a situação do Covid. Então, o Covid em si... De toda a situação do Covid, antes disto nunca se verificou e toda esta situação se tem estado a verificar depois de todo o processo e de todas as ações que foram tomadas perante a situação. Portanto, daí este é um facto que nós estamos ligando a todo o processo do Covid, esta situação de cancro, bem como de ataques cardíacos fulminantes. Está tudo associado a situações que vieram depois e até em idades pouco prováveis disto acontecer, como jovens de 14 e de 19 anos a terem infartos, que são coisas absolutamente impossíveis. Então, está a dar razão àquele tal médico já reformado pela idade que apresentava na CMTV, em que ele disse que este governo... O Dr. Luc Montagnier, o professor Luc Montagnier de França. Que ele disse que devia ser responsável o governo pelas vacinas que estavam a assassinar esta juventude. Portanto, uma parte, porque é tanto que uma das partes das vacinas já foi retirada do mercado. Se tivessem sido boas, a Alemanha tinha. Como não foi bom, se ela não foi bom, quando retiraram também não foi bom no início. Porque elas não pioraram. Nunca houve nada de constatação ou evidência do estudo científico capaz sobre isto. Nunca houve nada. Portanto, o próprio surgimento das vacinas vieram dentro de um processo
completamente anormal. A mulher que caiu do céu dentro de uma indústria. Não podemos falar de nada porque nada há sobre o assunto e nada saberá com verdade sobre esse assunto. Está dito. É. Portanto, porque pôr a culpa na pessoa... A situação, não há dúvida, surgiu depois do processo Covid. E surgiu depois do processo Covid e, essencialmente, a partir de 2021, 22, quando a coisa começou a tomar forma maior. E sobre as pessoas que foram ou não vacinadas estão a ser mais prejudiciais? Não há efetivamente registros fidedignos, mas tem-se verificado, por muito depoimento que tem havido, pessoas que dizem que depois de terem sido inoculadas com o produto, que nunca mais passaram bem. Sim, e que antes não tinham problemas de saúde e passaram a falar à vontade, porque na minha família isso aconteceu, quem quis ser vacinado teve esses problemas e pessoas amigas, tenho muitos clientes. Como digo, não há evidências documentadas cientificamente, presentemente, mas há situações que nós registramos dos factos das queixas sintomáticas e não podemos negar o que as pessoas dizem. As pessoas dizem que antes estavam bem e que depois nunca mais passaram bem. Mas eu não posso dizer nada, só estou a dizer o que... Os médicos dizem que é problema do Covid. Mas é do Covid do vírus em si ou daquilo que foi aplicado para evitar esse vírus? Sabemos de situações de pessoas que dizem ter tido, ou que foi documentado ter tido a doença, que não foram inoculadas e, segundo elas, estão bem. Nunca tiveram problemas. E algumas disseram que nem passaram nada de grave e que foi como... que até em certas gripes tiveram pior do que com aquilo, segundo alguns depoimentos. Não se inocularam e sei que essas estão bem, não apresentam queixas. As outras, toda a maior parte dos vacinados, fazem um rosário de queixas muitas vezes, embora outros talvez não, mas temos, portanto, uma percentagem muito grande de pessoas que foram inoculadas e que dizem estar mal ou não ter passado bem depois de... Não posso dizer mais nada. Quer dizer que, quer que seja a parte cardíaca, quer que seja a parte cancerígena, elas estão a desenvolver com uma eficácia enorme como nunca. Eu posso dizer posso documentar uma coisa. Tive um doente meu que exatamente em 2020 fez colonoscopia e estava bem, foi inoculado em 2021 e em 2023 tinha um cancro do cólon já em estado 3, ou seja, numa progressão já de grande malignidade, que para existir tinha que ser documentado e detectado antes, quando se fez a colonoscopia já tinha que ser visto e não tinha nada. Mais não posso dizer, porque não tenho dados, mas isto é o que eu posso dizer de casos meus. Porque um dos meus casos. Normalmente costuma-se dizer na área científica, por escritos em livros, em jornais, na área, toda a área científica, pesquisa, que o cancro, por exemplo, da mama, que leva no mínimo 3 anos para se desenvolver. 3 anos. Leva mais no tempo. Mínimo, são 3 anos para se desenvolver. Um cancro para desenvolver no período antes de muita coisa, às vezes precisa de 15 ou 16 anos para se ir formando. Claro, há toda uma série de degradação de outros estados até chegar ao estado em que começa. Quando começa, isso então às vezes 4,
Eles dizem isso porque tu falas da mama pelo seguinte, quando há mas o cancro da mama e outros cancros hormonodependentes são mais sujeitos a esse tipo de situação, porque é uma situação, digamos, potenciada pela própria força das hormonas em si, que em si são um fator de maior progressão e, portanto, faz com que esse cancro possa ser abordado de uma forma com hipótese de malignidade maior. É porque, por exemplo, o cancro da próstata também leva a volta de 20 anos. Mas o da próstata também é o hormonodependente. Também é. Eu quero dizer que muitas vezes, ao fazer uma mamografia, tendo um quiste e que ao magoar aquele sangue, pode causar o câncer. A situação... Há países que não aceitam já que fazem mamografia. Verificou-se que o processo de mamografia, para ser um método preventivo do cancro, chegou-se à conclusão no Instituto do Cancro americano que houve maior incidência de cancro pelo processo de prevenção do que propriamente o evitar que se pretendia. Por conseguinte, passou-se inclusive a desaconselhar a mamografia, inclusive quando era por aplicação anual, passou a colocar-se de 2 em 2 anos e, em alguns casos, de 3 em 3 anos. Portanto, já se verifica que há Mas já há os exames feitos específicos no sangue que evita de fazer... Não, e não só, há outros exames, mesmo de imagem, menos nocivos que a mamografia e que permitem conclusões bastante mais eficazes. Eu, por exemplo, às minhas doentes com suspeição mamária, nunca lhes mandei fazer a mamografia. Regra geral, eu sempre pedi a ressonância magnética mamária, que é muito mais eficaz e muito melhor. Não tão agressiva. Exatamente, muito melhor. O câncer também, muito dele está a acontecer, nem só para aqueles que fumam, mas de uma maneira geral, os fumadores são mais do câncer de pulmão. É um câncer mais complicado de... Aqui na ilha eu verifico situações de câncer de pulmão mais ligado com a situação da asbestose do que propriamente com o processo do como é que é dizer, do tabagismo. Porquê? Porque aqui na ilha o que nós temos basicamente é muito recurso às telhas e aos fogos de que se usavam com a questão dos americanos, etc. E colocou-se muito a situação do amianto. O amianto é chamado asbestos em inglês. Portanto, a asbestose é um fator de incidência grande a nível do cancro de pulmão e outras doenças. Daí que muita situação dessas é devido a... Mas até que essas telhas mudam, porque antigamente, mesmo após o terremoto, usava-se muitas... Diz. Havia muitas telhas de fibra de cimento que era cortada, aquele pó vinha. E os raios solares... Mesmo a questão de ter o fogo... Porque até tem uma zona que tem, mas os fogos, pintei a branco com tinta... mas os fogos mesmo assim são... são sempre um fator de cancerismo. Isso é um tratamento mais difícil, mais rigoroso? Não, pronto, obviamente todo e qualquer tratamento tem que se ver as hipóteses. Nós sempre nestas situações, embora se diga que o cancro não é hereditário, nós sabemos que há algum tipo de cancro com fatores hormonais que poderão ser, portanto, herdotransmissíveis, não o cancro em si, mas a tendência para. Daí que temos que fazer uma prevenção em termos de chequeio portanto, dos antepassados,
a nível normalmente dos pais, depois dos avós, etc., para tentar checar hipóteses de algum tipo desse tipo de doença degenerativa. A degeneração sucede em termos celulares, precisamente por fatores de teratogenia, quer dizer, enlouquecimento portanto, da própria genética da célula, que indicia esse fator neoformativo. É um fator neoformativo, degenerativo, claro. Mas, o tratamento é um tratamento que pode levar a pessoa a aguentar muitos anos com ele, se for uma medicina alternativa? Tudo depende do fator do estadiamento, portanto, o estádio em que é encontrado e o tipo de terapia que se faz. Eu, por exemplo, atendendo a que o fator cancerígeno é um fator de grande desgaste também psicológico e emocional, eu faço uma terapia psicológica e de superação emocional aos meus doentes oncológicos. Portanto, tenho um programa de apoio e suporte de psicoindução ou psicocondução, orientação à pessoa a si mesma fazer o trabalho de expurgo e limpeza e purificação do seu organismo. É importantíssimo. Mais importante do que qualquer outro tratamento que se faça. Porque a mente em si... Exatamente, a mente condiciona. E é claro, se a pessoa está com uma programação de uma ordem inconsciente dada de destruição, se a pessoa começa a trabalhar esse setor em que isto advém, se o começa a trabalhar de uma forma mais capaz, mais apta e mais redundante, é normal que a pessoa tenha maior hipótese de êxito nisto. Claro, poderá associar produtos naturais também, ou biológicos, ou os dois, e pode até associar o método clássico da medicina, como por exemplo o combate através da cirurgia ou do que seja, de acordo com o estadiamento e o caso em si, mas há sempre todo um trabalho a fazer posteriormente, porque nós temos que dar todo esse apoio, sem dúvida, e é isso que eu tenho a oferecer sempre aos meus doentes. Aliás, já falei aqui disso, que é necessário, e é isso que eu faço com a psicognose. Portanto, a psicognose essencial é um trabalho que eu faço de reestruturação neuropsico e emocional portanto, reconstrutivo. Porque muitas vezes não é o remédio em si, não é a dose que se dá, mas sim a mente, se vai aceitar ou não, é a doença que está. E isso pode levar com o sistema imune até que... Sempre a mente é que nos pode dirige. Nos mentir. É que nos dirige. Assim, a mente mente. Pronto. A mente mente. Por isso a mente engana-nos constantemente. Porque também tem que mudar a sua forma de vida, a sua forma alimentar, a forma de dormir. O cancro, como qualquer doença, é sempre um alarme, um alerta para algo que não está bem na nossa vida e que temos o dever de mudar, corrigir ou anular. Depende do que estamos a fazer. Portanto, tudo isto é basicamente uma forma de nós olharmos para dentro de nós e vermos o que é que eu tenho que está mal em mim, na minha base, no meu processo, que me faz não estar bem comigo. Não se deve ficar na ideia que a doença é causada por vírus, que a doença é causada por bactérias, temos que pensar o que é a causa base psicológica que nos destrói, que nos está afetando e que será a causa
para a progressão das bactérias, para a progressão de manifestação virológica, tudo isso, e que é a causa verdadeira da nossa destruição e da dificuldade da cura. Este é o processo e assim devemos de. Portanto, no teu trabalho, já tiveste algum até com sucesso, pelo menos a tal das 4 vezes, me lembro de 16 anos, que é... E não só, tenho aqui outros casos também, presentemente, que também está... Portanto, no tratamento que é aplicado, também está a falar a parte psicológica, está a parte da alimentação, a parte de dormir, a parte das vitaminas, proteínas, o que é necessário tudo. Para ficar do oxigênio e retirar certas alimentações. Tudo. E inclusivamente faço também acupuntura para regular o processo de condução energética. Também dá para inflamar, porque no fundo acaba com uma inflamação gravíssima. Não só, mesmo a acupuntura serve para tratar também doenças oncológicas, como serve para tratar, por exemplo, tem grande aplicação no cancro de pulmão, tem, por exemplo, nas hepatites virais, hepatite B, hepatite C, hepatite delta, tem grande aplicação a acupuntura, tem em muita doença, porque muita gente pensa que a acupuntura só serve para tirar dores ou tratar dores. Não, realmente não. A acupuntura trata todas as doenças, inclusive as doenças psiquiátricas. Vamos agora, para terminar, à parte cardíaca. A parte cardíaca, qual é o sintoma, principalmente da juventude? Eu estou bom, estou um bocadinho gordinho, estou um bocadinho forte, etc, não me queixo de nada, e de repente ele vai. Será também uma parte da nossa alimentação nos dias de hoje? Sabemos que não é mais aconselhável, mas usa-se muito a alimentação quase artificial, o que é um veneno para nós. Uma parte do problema da nossa juventude é sedentarismo. Passam o tempo sentados, deitados e não fazem grande movimentação. Este é o problema. O outro problema é o que comem. Comem porcarias. Porquê? Gostam muito de comer cereais, jovens de 20 e tal anos, mas os cereais que comem é daqueles cereais de bolinhas e coisas com pigmento, portanto tintas e isso, daquelas tintas para alimentação, esses colorantes, e isso, nada disso é recomendado ou considerado saudável mesmo, é verdadeiro. Portanto, má nutrição, excesso de tabaco, excesso de bebidas alcoólicas, de consumos, excesso de consumos impróprios e um modo de vida impróprio. Então, tudo isto se une para trazer problemas graves aos jovens e uma morte mais aproximada ao que se esperava, não é? Nós vivemos numa cidade grande, vivemos em freguesias, vivemos em vilas ou coisa assim no género, mas o stress não é por aí, porque as pessoas hoje em dia se cansam tanto no trabalho. Não têm esse stress, mas têm outros. Têm o stress do telemóvel, têm o stress do computador, têm o stress das discussões que geram uns com outros desnecessariamente, acabam por ter problemas que provocam stress oxidativo celular muito pior do que outros. Portanto, hoje foi por aqui que falámos do câncer e falamos da parte cardíaca, outro dia será outra coisa. E tudo isto tem forma de prevenir, com a alimentação correta, a educação de vida, mudança e transformação. Sempre. Havendo um rigor naquilo que bebemos, naquilo que comemos, naquilo que respiramos e inspiramos, e as coisas todas, facilita-nos muito mais uma vida Não mais precisamos ter rigor propriamente, precisamos ter a consciência. E a consciência permite-nos lidar com as coisas de uma maneira flexível. Devemos ser flexíveis, mas atenção, não complacentes. Porque o excesso de permissão e complacência é que
isto não faz mal, uma vez não faz mal, mas é uma vez, e a coisa vai. Porque no mesmo dia é uma vez a água, uma vez não, uma vez um vinho, não, uma há vez toda uma não, série, uma vez é comida. há toda uma série de situações. Sobretudo não dormir corretamente e a tempo certo. Ou não comer a tempo certo. A juventude tem muito o hábito de não comer a tempo certo. Ou seja, fazem refeições, são capazes de, em cima de estarem a fazer a digestão, irem comer novamente, vão parar a digestão para porem outras coisas lá dentro, e isso não presta. O que tem feito é jejum demais. Não presta. Cuidado com isso. Pronto. E é assim que hoje terminamos com o sintoma que aparece às pessoas, que no fundo acaba de deixar sintoma ser a causa que nos leva mais depressa daqui para fora, o câncer e a parte cardíaca, porque temos que ter cuidado connosco. Exatamente. Se cuidado, complica. Exatamente. Pronto, e assim o canal A Sor tem a agradecer mais uma vez aqui ao Dr. Carlos Carvalho sobre uma pequena explicação. E vou deixar no rodapé o contacto dele. Ele também faz as consultas através do WhatsApp, também faz por videochamada. E se quiserem entrar em contato com ele mais aprofundar e saber ou marcar, ele estará sempre à vossa disposição, porque a função dele é servir a humanidade. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Estamos sempre ao dispor. Ok, obrigado. Bem-aja. É sempre uma grande honra ter um programa de saúde, porque sem ela a vida não vale nada. E já quem teve e está doente sabe dar o valor. Então evite de o provar. Faça da sua vida uma vida saudável.